pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly Camargo, professora de Física, e estaremos aqui juntos atuando na aula de OBF Júnior para sextos e sétimos anos. Olá pessoal, agora a gente vai para a nossa quarta aula da Física OBF Júnior, sexto e sétimos anos. Na aulinha de hoje, a gente vai trabalhar com alguns conceitos de ótica. São conceitos um pouquinho mais superficiais para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o que pode cair de ótica na OBF Júnior, tá? De acordo com o programa de vocês, a base são esses conteúdos que eu coloco aqui. Contudo, é sempre interessante fazer exercícios e praticar, porque o programa, a ementa, nem sempre é exatamente fechadinha. Ela tem algumas possibilidades de interpretação, e a OBF adora interpretação, né? Então, vamos entender um pouquinho do que é a luz. Deixa eu colocar aqui para vocês. A luz como um todo, a gente conhece a luz quando a gente liga na tomada, né? Se apertou o botão ali, o interruptor, acende a luz. Mas o que é luz de fato? A luz ela é uma onda eletromagnética que se propaga aí no vácuo ou em meios materiais. Então, a gente enxerga a luz branca normalmente no nosso cotidiano, mas sim, a gente percebe que existem luz de várias cores, não é verdade? Então, quando a gente vai para a luz, a gente tem que entender principalmente o fato de que ela é uma onda eletromagnética. E como onda, ela vai ter um comportamento ondulatório. Bom, a primeira coisa que está lá na ementa da UBF é a discussão da dispersão da luz, que nada mais é do que a separação da luz branca em suas componentes ao passar por um prisma ou por gotas de água. Então, a luz branca, um feixe de luz branca, quando ele vai passar por um prisma, ele vai sofrer uma dispersão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui a gente vai olhar um experimentozinho rápido, né? Onde eu vou ter aqui, desse instrumento, saindo um feixe de luz branca, tá vendo aqui? Esse feixe de luz branca, ao encontrar um prisma, olha que interessante, ele vai separar essa luz branca em várias cores. E esse aqui é o fenômeno de dispersão da luz. Veja que interessante, quando a gente está trabalhando com a questão, deixa eu colocar mais para cá para vocês, com a questão de arco-íris, né, que é um fenômeno bem comum. O que é o arco-íris no fundo? No fundo é a luz branca que vem proveniente do Sol, encontra gotículas de água, né, e essas gotículas de água fazem esse efeito do prisma, onde você vai ver essa dispersão. Você enxerga aqui indo do violeta até o vermelho, que é o que a gente conhece como espectro eletromagnético da luz. Ele vai, então, sempre do violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Tá bom, gente? E aí, esse é o primeiro fenômeno que a gente discute na OBF experimental. Na OBF teórica. Bora lá. E aí, além da dispersão da luz, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tem também alguns outros fenômenos. É importante lembrar da questão da dispersão que ele costuma colocar em experimentos e saber as ordens, tá? Que eu falei para vocês, a gente vai sempre do violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Essas ordens são importantes porque elas estão conectadas com a questão do comprimento de onda da luz. Veja, o fenômeno do arco-íris é o que a gente discutiu ali, que eu mostrei para vocês, por parte do prisma. Então, a luz solar, ao entrar na gota de água ou em um prisma, ela tem as seguintes situações. Ela sofre uma refração, que a gente vai discutir, ela sofre parcial reflexão também, e a dispersão, que vai criar o arco-íris, tá? Então, aqui estão as cores do arco-íris. Essas cores aqui tá do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda. Então, comprimento de onda é o tamanho de uma onda. Professora, o que é uma onda, né? A gente não viu onda ainda. Eu sei que vocês veem onda basicamente lá no Fundamental 1, que tem no programa do quarto ano, um pouquinho de ondas. Mas a onda, vocês chegam a ver ela dessa forma aqui, né? Fazer um desenho meio feioso aqui. Isso daqui é uma representação de onda, onde eu tenho aqui uma crista, tenho um vale, e a distância, né, entre duas cristas aqui, ela vai me dar o que eu chamo de comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele geralmente é representado por uma letra grega lambda. E essa escala que eu estou utilizando aqui é uma escala, né, de eixo X que a gente chama em metros. Então, no fundo, quando a gente fala comprimento de onda, é o tamanho da onda, certo? E aí, o vermelho, ele tem um tamanho maior, né, do que o violeta. Isso é importante a gente saber.
ele vai ter um tamanho maior que o violeta. Normalmente, o comprimento de onda do vermelho é em torno de 750 nanômetros e o violeta vai em torno de 450 nanômetros. Isso aqui é muito importante saber para o OBF. A ideia de comprimento de onda, ela não está tão ligada para vocês, eu acho difícil que caia, mas é importante ter esse conceito de que é o tamanho da onda, porque cai ondas, né? Então, o comprimento de onda é o tamanho dela. Bom, bora lá para o próximo slide. E aí a gente entra na questão da visão humana, a formação da visão humana. Para discutir aqui a visão humana, eu vou voltar com vocês um pouquinho para falar da refração e da reflexão, que a gente vai usar esses conceitos aqui com bastante frequência. Deixa eu só pular aqui. E agora a gente vem de novo aqui para nossa simulação no PET Colorado, onde eu vou ligar aqui um feixe de luz, um laser vermelho, tá vendo? Um comprimento de onda de 750 nanômetros aproximadamente. E aqui eu tô colocando esse feixe incidindo numa superfície que, no caso, ó, se vocês olharem o material, ele tá como sendo um material aqui, água. Então, o material 1, que é essa parte branca, é o ar, e aqui o material 2, onde a luz está incidindo, é a água. Quando um feixe de luz incide em uma superfície, né, que tem um índice de refração diferente do meio no qual ele estava se propagando, ele vai sofrer os fenômenos que a gente conhece, né, como refração, reflexão da luz. A reflexão da luz é esse raio que a gente está vendo aqui do lado, num vermelhinho claro, um rosinha claro aqui do lado, tá bom? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, e colocar um medidor de ângulo aqui no meio e eu consigo ver, quer ver que bonitinho? Ó, se eu entrar aqui com 30 graus, tá vendo? Meu ângulo de incidência for 30 graus, o ângulo de reflexão, que é o que reflete a luz, assim como no espelho, quando você está em frente ao espelho, tem uma reflexão da sua imagem no espelho, eu tenho reflexão da luz. Se você apagar a luz do seu quarto no espelho à noite e olhar para o espelho, você não vê imagem nenhuma. Por quê? Porque a imagem ela é formada pela luz, eu tenho que ter luz. Na ausência de luz, eu não tenho imagem. Então, o que eu vejo no espelho é a reflexão da luz. E aqui é a mesma coisa, o laser ele incide numa superfície, num lago, certo? Com 30 graus, e a primeira propriedade óptica que é interessante a gente saber é que ele vai refletir também com 30 graus, ou seja, o ângulo com que ele incide é sempre igual ao ângulo com o qual ele reflete. Esse ângulo na óptica, a gente utiliza, medir ele a partir da normal à superfície, que é esse zero aqui que vocês estão vendo, essa linha pontilhada. A definição dessa normal, ela vem da trigonometria, que é formar um ângulo de 90 graus aqui, com a superfície aonde o meu feixe está incidindo, tá bom? Então, a primeira propriedade que não pode esquecer é que o ângulo que eu tenho de incidência é igual à reflexão. E a segunda é essa refração aqui. Se você olhar, ele não passou no 30 graus, o raio que entrou dentro da água, na verdade, a parte do feixe que entrou dentro da água, ele está com um ângulo menor que 30 graus. Por quê? Porque essa luz aqui ela foi refratada. Ou seja, a depender do índice de refração do material, esse ângulo ele muda. Prestem atenção que essa parte de cima vai ficar fixa, não vai mudar nada. E eu vou mudar aqui no meu aplicativo o índice de refração. Eu vou aqui para o ar, ó, tá vendo? Tô baixando ele aqui, indo para o ar. Vou baixar por aqui para vocês olharem, ó, tá vendo como ele vai desviando, aproximando-se cada vez mais do meu 30 graus, até chegar no 30. Por quê? Porque se eu tô no ar para o ar, a luz não vai sofrer desvio nenhum. E também não vai ter reflexão, porque eu não mudei de meio. Olha que interessante, não mudei de meio, eu não tenho raio refletido, ela vai passar em linha reta. À medida que eu vou aumentando aqui o meu índice de refração, eu estou mudando o meio. Nota que está aparecendo aqui agora um raio refletido. Por quê? Porque agora eu estou mudando o meio material. Quando eu mudo o meio material, eu tenho um raio refletido e tenho também o raio refratado ali embaixo. Olha o vidro é 1,5 o índice de refração dele. Eu já noto que está muito mais intenso, né, esse desvio da luz, que sai com uma incidência de 30 graus e vai para um ângulo menor. Se for maior ainda, se eu for aí para um material que tem 1,6, cada vez maior vai ser mais próximo, né, na verdade, o meu raio refratado vai se aproximar dessa normal. Então, importante característica na refração é observar que quando o meu meio que eu estou incidindo, né, a luz, ele tem um índice de refração maior do que o meio onde a luz estava se propagando, o meu feixe ele vai se aproximar da normal no raio refratado. Ele vai cada vez mais estar próximo desse zero aqui, que é aquela reta que eu falei pontilhada normal.
tá? Então, assim, é importante a gente ver isso. E à medida que eu aumento o ângulo aqui de incidência, vai ficando cada vez mais nítido para mim, né, o raio de refração, que o ângulo de refração é diferente do meu raio incidente. Então, a mesma coisa. À medida que eu diminuo o índice de refração, ele vai chegar ao ponto de não sofrer nenhuma refração nem reflexão, porque está no mesmo material, e à medida que eu aumento, eu vejo tanto o raio refletido quanto o raio refratado. Observação que o raio refratado sempre vai se aproximando cada vez mais da normal à medida que eu aumento o índice de refração. Essas três características eu estou explicando de maneira lúdica para vocês, mas tem uma lei que responde, que é chamada lei de Snell, que dificilmente cairia para vocês. Vamos voltar no slide lá para a gente poder terminar essa partezinha aqui. Essa lei de Snell, aqui, ela é dada literalmente pela comparação entre o meio de incidência, que eu mostrei para vocês, que era o ar, e o meio de refração, que naquele caso era a água, né, ou o vidro, à medida que aumentava o índice de refração. E aí ela envolve trigonometria. Então fica lá, N1 seno de θ1, por aqui para vocês, que é igual a N2 seno de θ2. Acho difícil essa equação aqui cair para vocês. Então aqui eu vou apresentar para vocês a lei de Snell que eu falei. Como eu falei, essa lei, ela dificilmente vai cair para vocês, eu acho, na prova, né? Mas como o BF é sempre surpresinho, a gente vai colocar ela aqui para vocês verem a existência dela. O que é essa lei de Snell? É a comparação, então, do meio de índice de refração 1, no caso a gente mostrou o ar, né? E o outro meio, que seria o índice de refração N2, que seria o vidro, a água, né? O que ele colocar para vocês. A lei, ela diz o seguinte, que o índice de refração do meio 1, que é o meio de incidência, vezes o seno, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo, né, de incidência seno de θ1, ele vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que eu chamo aqui de θ2. Isso aqui, gente, ele é muito, muito importante, porque ele relaciona aqueles dois meios e o índice de refração dos dois meios entre si, tá bom? Então, é uma lei bem importante que eu acho legal e relevante vocês saberem que existe. Dificilmente cai, mas se aparecer lá não é surpresa para vocês. E é nessa lei que vocês vão explicar aquele fenômeno de que à medida que eu aumento o índice de refração do meio 2, a refração, o raio refratado, o feixe refratado, ele vai se aproximando cada vez mais da normal, tá bom? E aqui, para discutir um pouquinho da questão da visão humana, a gente vai pegar e olhar a nossa imagem, né? Então, o que é a estrutura do olho? Agora a gente pode falar um pouquinho dessa parte de estrutura e da formação da imagem, que entraria na ideia de lentes. Eles não dão lentes diretamente para vocês, mas eles falam da formação de visão humana. Então, a estrutura do olho, basicamente, ela tem uma córnea aqui, ela tem a íris, ela tem o cristalino e ela tem aqui a retina no fundo. Os alunos de sexto ano do GGE, todos eles passam por uma aula que é a dissecação do olho de boi no Prolab. Então, é visto esse conteúdo no Prolab de vocês de sexto ano. Já é um conteúdo que é aproveitado na UBF, tá vendo lá? Revisa o conteúdo da aula que já vai ajudar bastante vocês. Vocês fazem também formação de imagem com a câmera escura, que também é um conteúdo que vai estar na UBF. Então, olha aqui. Quando eu tenho córnea e cristalino, elas funcionam como duas lentes convergentes, tá vendo aqui? Então, tem o córnea, tem o cristalino, são lentes convergentes que vão ajudar a formar a imagem que eu estou observando aqui lá no fundo da retina. A retina, ela contém literalmente os fotorreceptores, que são conhecidos como os cones e bastonetes, que detectam a luz e fazem essa observação da imagem que está sendo formada, né, pela córnea e pelo cristalino. O nervo óptico, ele carrega essa informação da retina para o cérebro. Note que é uma coisa interessante, né? Mas a gente enxerga tudo de ponta cabeça. De fato, a formação da nossa imagem no olho humano, ela é feita de ponta cabeça. É lá o cérebro que faz a inversão da imagem. Então, a gente recebe a imagem normal, mas é porque ela é feita em inversão no cérebro, é processada pelo cérebro, tá bom? Quando a pessoa, ela tem um problema de visão, é colocado um óculos, justamente uma lente corretora. Esse problema, ele pode estar relacionado, né, a algumas doenças como a parte de astigmatismo, uma miopia, hipermetropia, e tudo isso é uma questão da formação da imagem que ocorre aqui na córnea e no cristalino.
Então, em alguns casos, a imagem, ao invés de se formar na retina, ela vai se formar antes da retina, e aí nessa situação eu preciso de uma lente que me permita fazer com que eu possa corrigir para ela se formar na retina. Geralmente uma lente desse tipo seria uma lente divergente, né, que faz com que os raios possam corrigir a formação, né, o foco que está adiantado aqui para a posição correta do foco. Ou em outros casos a gente tem informações de imagem que se formam após a retina. E aí, quando se forma após a retina, a gente vai usar uma lente convergente que vai permitir que essa imagem converja antes, ou seja, que forme aqui na retina. Os bastonetes, eles são extremamente importantes para as cores, para a identificação das cores na luz. Então, quando a gente tem a questão ótica e a gente discute, né, a formação de imagem de uma maneira geral, e tem aquelas pessoas que não enxergam direito cores, que são os daltônicos, geralmente são faltas dos bastonetes, que são responsáveis por essa recepção de cor. A formação de imagem é basicamente aqui a córnea e o cristalino, né, e a retina. Então, geralmente a função está dada aqui. Tudo bem, gente? Acho que isso daqui vocês sabem bem, a gente não tem muito o que discutir. Quando a gente vai falar de cor, a gente discute aqui as cores primárias, né, do padrão RGB, que são cores que formam as demais cores num padrão normal da gente, que é o vermelho, verde e azul. E aí a gente consegue trabalhar com a síntese aditiva de cores. De acordo com essas cores primárias, a gente pode criar outras cores. Então, quando a gente junta vermelho com verde, a gente tem amarelo, vermelho com azul, a gente tem magenta, vermelho com azul... Opa, que tá errado, né? Vermelho com azul, a gente vai ter o magenta, e aqui vermelho, verde com azul, a gente vai ter esse ano, tá certo? Vermelho, verde e azul, o branco, que seriam a mistura das cores. Quando eu falo de cores, eu volto aqui com vocês a discutir a questão de que eu falei para vocês que a luz é uma onda, não é verdade? Ela é uma onda eletromagnética e a gente viu que ela tem um comprimento de onda dela. Lá na frente eu fiz um desenho feioso aqui, vou repetir aquele desenho feioso para vocês aqui. E esse comprimento de onda aqui, a gente tem que a distância entre essas duas cristas nada mais é, né, do que o comprimento de onda da luz. E esse comprimento de onda, ele está diretamente associado à ideia da cor da luz. Lembra que eu falei para vocês do espectro eletromagnético, que a gente tem lá, vou pôr aqui tipo o azul, né, tem o violeta, e a gente vai andando até chegar no vermelho, por exemplo. A gente viu que o violeta é na faixa de 450 nanômetros, o tamanho do comprimento de onda, o lambda, e o vermelho na faixa de 750 nanômetros, esse comprimento de onda também. Isso daqui, então, está relacionado à cor da luz com o comprimento de onda. Exatamente. O que que acontece? Por que acontece o fenômeno da dispersão da luz? Esse fenômeno da dispersão da luz, ele ocorre porque quando a luz ela encontra um meio de índice de refração diferente, a gente tem uma variação ali, uma mudança, né, na velocidade de propagação da luz no meio. E, por conseguinte, isso vai alterar o comprimento de onda da luz naquele meio também. E isso é dado por essa equaçãozinha aqui, sim, essa pode cair na prova de vocês, que é um N igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz se propagando no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. V é a velocidade da luz no meio material, e N é o índice de refração do meio, que a gente viu já, né? Índice de refração do meio. Certo? Então, com base nisso, note que se a velocidade da luz muda, a gente já viu lá em ondas, eu acho que eu comentei com vocês, se não comentei, vou comentar aqui de novo, né? Que a velocidade de uma propagação de uma onda é igual a lambda vezes F. Então, eu tenho a velocidade da luz se propagando no meio e tem a frequência e tem o comprimento de onda. A frequência, ela não se altera. O que altera é o comprimento de onda. E devido a essa alteração que acontece com o comprimento de onda, a velocidade mudar, né, para cada comprimento de onda, para cada meio material, digamos assim, a luz branca, quando ela entra num prisma, ela sofre, digamos, um atraso em alguns comprimentos de onda, de modo que alguns chegam antes, no final, outros depois, e aí a gente tem aquele fenômeno da dispersão, que é o arco-íris, tá bom? E dentro do RGB, a gente consegue comparar essas cores daí, para entendê-las de uma maneira geral. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui a gente vai ver essa simulaçãozinha para entender um pouquinho mais das cores primárias. Então, quando o cérebro, a gente recebe uma luz apenas vermelha, a tendência é ter o vermelho. Quando a gente mistura o verde com o vermelho, a gente já enxerga amarelo.
Se eu tirar o vermelho, naturalmente eu vou enxergar o verde, certo? Se eu colocar as 3 cores, então, aqui, eu vou ter o branco. E essas combinações são muito importantes, tá? A gente tem que ver que quando eu combino cores, eu não tenho como enxergar cores acima daquelas cores que estão colocadas ali. Então, se eu colocar vermelho aqui, ó, com o azul, eu chego no magenta. Certo, gente? Eu acho, assim, que dá para ter uma ideia legal disso daqui com relação ao padrão de cores que a gente vê. A gente pode também trabalhar com a ideia de filtro de cores, que foi uma questão até da UBF com relação à cor de luz, né? Imagine o seguinte, que eu tenho aqui uma lâmpada, vou tentar colocar direitinho aqui, com a cor azul, vamos ver se vai sair, e aí eu coloco um filtro de cor amarela aqui, certo? Não passa, tá vendo? Eu não passo azul, eu não enxergo azul, porque o filtro é amarelo, então só vai passar aqui se eu tiver amarelo pelo filtro. E isso é importante. Se eu tivesse uma cor que fosse uma mistura aqui, vamos supor, de um amarelo com verde aqui, tá vendo? Eu consigo enxergar essa cor aqui. Então, esses filtros de cores, eles me ajudam bastante a enxergar a questão de cores. A partir dessa ideia aqui de filtro, vou voltar aqui para azul, só para ver se vocês conseguem pensar no exercício comigo aqui. Então, vê, se eu tiver numa cor que tenha algo de azul, eu enxergo azul, com o filtro de cor azul. Mas se eu for para um verde, para um amarelo, para um laranja, para um vermelho, ó, não enxergo nada, certo? Vamos voltar lá para o slide, então. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia dessas cores primárias. É importante saber essas cores, é sim, já caiu questão na UBF, realmente sobre questões de cores primárias. Deixa eu abrir aqui. Então, a questão é essa aqui, ó. Então, uma criança, ela veste uma blusa que, quando iluminada por luz branca, apresenta o padrão de listras, né? Nas cores amarela, branca, preta e azul, conforme a figura ao lado. Então, você enxerga aqui, que é bem interessante, as cores amarela, branco, preto e azul. Isso quando ela está iluminada por uma luz branca. A luz branca é a composição de todas as cores. Então, o meu filtro, digamos assim, né, seria as cores que eu tô vendo na camiseta. Então, quando eu coloco o branco, aparecem todas as cores que tem na camiseta, tranquilo. Agora, a pergunta dele faz assim. Se essa criança entrar em uma sala iluminada por uma luz monocromática azul, o padrão de cores das listras irá apresentar quantas cores diferentes? Então, se a luz, ao invés de ser branca, que é uma composição de várias cores, né, que vai do violeta até o vermelho, for azul, quais cores é que eu ia enxergar? Pense que é um filtro. Então, agora eu tenho um filtro azul. O amarelo passa pelo filtro azul? Não passa, não é verdade? O branco vai passar pelo filtro azul? Não, porque ele é todas as cores. Eu não enxergo, eu só vou enxergar o azul que tiver no branco. O preto passa? Sim, porque o preto é ausência de cor. O azul passa? Sim, o azul passa. Então, no fundo, não vai ter nem amarelo nem branco. A gente só vai enxergar preto e azul. Então, quantas cores diferentes a gente vai ter? 2 cores. Eu acho legal quem quiser entrar no PET Colorado para brincar com essas simulações para entender um pouquinho mais dessa questão que ela é bem simplesinha de resolver. E, gente, ficamos por aqui, tá? Essa foi nossa última aula gravada da parte da UBF Júnior. A gente terá alguns encontros aí online, virtuais, ao vivo com vocês para resolver questões e discutir um pouco mais esse conteúdo. E espero que vocês aproveitem, estudem bastante o conteúdo para que nossos encontros possam ser mais produtivos. Obrigada, valeu, gente. Tchau, tchau.